Olá pessoas, e aí? Como é que foi as leituras de fevereiro? Esse mês curtíssimo. Eu estou finalizando fevereiro com uma maratona Esquidô e Esquidô Fracassada e 3 excelentes livros que eu li. O primeiro livro que eu li esse mês foi este livro aqui. Isso. Mitologia Nórdica, de Neil Gaiman, que é um livro que por sinal já está até emprestado para um amigo meu. Que é um livro que é uma jornada da origem até o fim do mundo. E quem além de Neil Gaiman poderia tornar cúmplice dos deuses e usar suas habilidades com as palavras para recontar as histórias dos mitos nórdicos? É um livro muito interessante. Ele dá uma organizada ali, pega todos os mitos nórdicos e organiza os mitos que falam sobre a origem do universo e aí passa por todos os personagens nórdicos, Odin, Thor, e ele organiza tudo até chegar o fim do mundo no Hagaranorth. E aí é um livro muito interessante, uma leitura. Ele destruiu um pouco, me deixou assustada no sentido de que eu só conhecia a mitologia nórdica através de filmes. Por isso que eu fiquei tão interessada por esse livro. Só que existe uma diferença muito grande dos mitos originais contados por Neil Gaiman e dos filmes. Thor mesmo, nunca mais vou ver Thor com os mesmos olhos de novo na vida, né? Porque aquela história hollywoodiana de herói, de honra, de sempre fazer a coisa certa, não existe nos mitos nórdicos. Então, assim, é um choque danado quando você só conhece a mitologia nórdica através de filme. Mas é um excelente livro. A galera tá aí, esse é um dos livros mais lidos e comentados do momento. Tá no topo de vendas da Amazon aí. Então, e é bem um livro para menino mesmo. Meu amigo tá adorando as coisas grotescas que aparecem nos contos. Mas enfim. Esse mês a gente vai comentar, esse final de semana agora, no clube, esse livro aqui, Extraordinário. Né? Esse livro, para mim, ele tem uma história bem engraçada. No final da capa ele diz: não julgue um menino pela cara, ou não julgue um livro pela capa, né? Essa frase que serve nos dois sentidos. Muito antes de aparecer comentários sobre esse livro, filmes e etc., eu tinha visto esse livro numa livraria lá parado assim, e eu passei, realmente nem dei ligança para ele. No nosso encontro passado, um amigo do grupo falou: não, a gente precisa comentar esse livro. E aí eu comprei e li realmente um livro que tem muita história, vai dar muita discussão esse final de semana, sem dúvida nenhuma. Austin Puma nasceu com uma síndrome genética, cuja sequela é uma deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mas ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Auge tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência em comum, ele é um menino igual a todos os outros. Por sinal, ele fala isso em uma das suas falas: eu me acho igual a todo mundo, as pessoas é que ficam fazendo alvoroço em torno da minha aparência. Uma dos grandes jogadas dessa autora foi ela ir jogando a aparência dele aos poucos. Para mim foi uma coisa assim muito interessante. Em cada capítulo que ele vai falando sobre a vida, sobre o cotidiano, a expectativa de começar na escola, ele vai falando uma característica dele. No início ele fala: eu não vou me dar o trabalho de descrever o meu rosto para vocês, porque vocês não entenderiam. E aí depois ele vai soltando aos poucos a aparência que ele tem, e você fala: ai meu Deus. Depois a irmã dele, em um dos capítulos mais no meio do livro, faz uma descrição completa de como seria o rosto do seu irmão mais novo. É um livro muito interessante, cheio de histórias, tanto o Auge falando como é a expectativa dele com os colegas, como ele se sente com o olhar do outro, ou pelo menos o outro fingindo que não está olhando. Enfim, é todo um contexto ali escolar para quem trabalha com escola, quem é professor. Coisas até que a gente entende que já
vivenciou, não na profundidade da questão do personagem do livro, mas em ter mesmo muitas pessoas diferentes e aprendendo a conviver ali naquele espaço único. Eu tenho certeza que vai ser um final de semana muito interessante na discussão desse livro. Em uma das suas últimas frases, ele fala bem assim: toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o mundo. Álgia, você tem razão, nós temos que vencer o mundo mesmo em alguns momentos. E aí, para finalizar o mês, eu li este livro aqui, Amante da China, tá? Que apesar do nome, não é um romance comum. Ele vai contar a história do cinema ali entre a China e o Japão, através da vida de uma atriz, né, que por sinal é uma atriz que realmente existiu. Esse é um livro que mistura personagens fictícios com fatos históricos. Então, tem muitas coisas que você vai encontrar no livro que aconteceu realmente na época da Segunda Guerra Mundial, e é uma história de como o cinema sobreviveu nesse momento de caos. O livro é contado por 3 pessoas diferentes. A primeira pessoa é um produtor japonês que foi mandado para a China para produzir filmes lá. Filmes esses que fizessem uma lavagem cerebral na população em relação à situação política do mundo, né? Então, ele foi para lá e ele conheceu essa menina ainda muito jovem que era cantora. Ele se encantou por ela e colocou ela para fazer filmes, mas os filmes tinham que ser no padrão do que os militares da época queriam. E aí esse narrador ele vai contar a história que pega ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e atravessa toda a Guerra Mundial, ele contando como o cinema e os filmes foram produzidos nesse período, como eles sobreviveram a isso e as restrições que tinha para se produzir filmes, porque não era todas as histórias que era permitido fazer filme. Quando a Segunda Guerra termina, a gente perde esse narrador. Ele termina ali no meio da multidão, comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente entra num segundo narrador, que é um rapaz jovem americano apaixonado pelo Japão. Então ele vai para o Japão trabalhar como assistente de um crítico de cinema. E nesse Japão pós-guerra, onde o Japão ainda está ocupado pelos americanos, eles vão como uma agência que vai pesar ali se os filmes é possível, eles vão mediar se é possível aquele filme ser passado para a população ou não. Eles vão como crítico de cinema, mas na verdade eles vão como... eu esqueci a palavra, depois eu vou dizer. Eles vão não só fazer crítica em relação ao cinema, mas eles vão censurar. Essa é a palavra. E aí eles vão censurar tudo que envolve guerra, que envolve todos os filmes que falam de samurai, que falam de comunismo. Eles censuram praticamente tudo. E aí esse narrador, que é americano, vai falar sobre a paixão que ele tem em relação ao Japão, as histórias que são contadas pelos atores japoneses e que não é mais permitido essas histórias irem para o mundo. Só vai aquilo que os militares permitem. E aí, em um dado momento, ele acaba perdendo, ele conhece essa atriz, que é a mesma que o produtor inicialmente começou a contar a história, e aí ela já está num período da carreira dela que ela está querendo sair do Japão, querendo ir para Hollywood, porque é o sonho de todo ator naquele momento. E aí ele fica aí nessa assistente, sendo o ouvido, o assistente, o amigo dela nessa relação entre os produtores do Japão e de Hollywood. Ela vai e volta, faz alguns filmes fracassados e no final da segunda história, da segunda narração, aparece ela desistindo da carreira. Inicialmente ela tinha tido um casamento que foi com um americano que acabou em divórcio.
as diferenças culturais não suportaram o casamento. E aí, no segundo narrador, ela termina já se casando com um diplomata japonês, um outro rapaz um pouco mais jovem que ela. E aí a gente entra na cabeça do terceiro narrador, que é um outro rapaz japonês jovem, que ele já é de uma leva de artistas que está tentando sair da opressão em que o Japão vive em relação a fazer filmes, porque não é permitido muita coisa. Então essa juventude nova que está chegando começa a explorar o cinema de uma forma diferente, com filmes um pouco mais pornográficos, com filmes voltados só para a juventude mesmo, aqueles filmes censurados que só se assiste escondido, filmes que falam de temas políticos que não é permitido. Eles são meio que os rebeldes do cinema naquela época. E aí ele vai fazer essa linha, e a atriz que havia desistido da carreira entra na vida dele novamente, só que agora como repórter. Ela decide trocar de linha, e aí ela começa a viajar aos países árabes com ele, fazendo reportagens em relação a como está a humanidade depois da guerra, as revoluções que há em torno de todos os fatores pós-guerra. Esse rapaz, que é o outro produtor que escreve as histórias para ela, ele acaba se apaixonando na Palestina, se envolvendo com os grupos de lá e acaba ficando lá. E aí ele vai contar como ela ganha a sessão como repórter no Japão, ganha os maiores prêmios, e ela retorna para a China, que é o lugar onde ela iniciou a carreira e para onde ela sempre quis voltar. E ele termina ali nas confusões políticas dele na Palestina. E os dois se despedem com uma carta lá cheia de fatos históricos. O interessante desse livro é para quem se interessa por teatro, cinema ou por história japonesa, China, ali essa linha entre os dois. Só que o livro passa mais tempo no Japão, falando sobre os dois personagens que contam a história são japoneses, então a linha de trabalho é mais cinema japonês. Ele vai falar do cinema oriental no geral, mas vai falar mais dos filmes japoneses mesmo. Eu achei muito interessante, a gente assiste doramas e tal, eu tenho algumas coisas bem diferentes em termos de construção de dorama para a construção de novela brasileira, por exemplo, de novela mexicana, e tem muitas explicações nesse livro de por que há essa construção social dos dramas que vai passar para famílias assistirem. É um livro muito interessante. Eu não sei se esse livro é conhecido. Eu achei ele nessas livrarias que traz livros de muitos lugares. E eu achei o livro lá, como eu gosto de coisas orientais, amante da China, eu comprei, até pensando que era um romance mesmo, propriamente dito. Mas é muito falando da história do cinema japonês. Eu super indico para quem gosta dessa linha de trabalho do cinema. E é isso, minha gente. Foi o que eu consegui ler agora em fevereiro. Fevereiro também foi o mês da maratona Skindô Skindô, da Tatiane Feltrin, que eu participo. Só que a maratona esse ano não me rendeu muita coisa. Eu tinha colocado alguns livros para ler e não li nenhuma página. Eu só li esses mesmos livros na maratona, que já eram os livros normal do mês, ou seja, não teve maratona. Mas a culpada disso, eu posso dizer para vocês, a culpa dessa maratona ter sido um fracasso é de quem? De Isa e de Ingrid. Vocês pensaram que eu não ia falar, mas eu vou falar. Elas dormiram aqui em casa e falaram sobre ET até altas horas da madrugada e não me deixaram ler. Na próxima maratona que tiver, eu vou botar elas para dormirem em casa. Ou então elas vão dormir lá no outro quarto. E estamos dito. E Ingrid falou que ia censurar o meu vídeo e eu vou matar ela, porque a culpa foi dela que a maratona não aconteceu. E eu acabei não lendo muita coisa. É isso aí. Próxima maratona, amigas presas no outro quarto. Beijo, tchau.